A aula de hoje é sobre demência. Muitos cuidadores têm uma dificuldade de entender exatamente o que é demência. Demência é uma doença? Demência é o Alzheimer? O que é a demência? E hoje a gente vai falar sobre esse tema tão importante. Um cuidador de idosos em excelência, um cuidador de idosos que sabe trabalhar com o paciente, um cuidador de idosos que tem segurança no seu dia a dia, ele sabe o que é demência e ele sabe como cuidar desse paciente. Vamos lá? Entenda o que é a demência e seja uma cuidadora ou um cuidador de idosos diferenciados na sua região. Muito importante esclarecer para vocês por que diferenciado, né? Porque a partir do momento que você tiver conhecimento sobre as doenças do seu paciente, automaticamente você vai se diferenciar perante aos outros profissionais, ok? E o que é a demência, Irlaine? A gente fala, fulano tá com demência, né? Às vezes, pessoas, né, antigamente falava, fulano tá caduco, né? Fulano perdeu a memória. Eram expressões usadas antigamente, mas a gente já sabe que o nome é demência, né? E o que é a demência? A demência é uma doença? Não. A demência é uma síndrome que se caracteriza pela deteriorização progressiva das funções cognitivas do nosso cérebro, incluindo memória, raciocínio, linguagem, habilidades sociais, a ponto de interferir até nas suas atividades da vida normal, interferir nas suas possibilidades de execução de tarefas, de tomar banho, né, da sua higiene pessoal, de lembrar até da sua família. A demência não é uma doença em si, mas sim um termo que engloba um conjunto de sinais e sintomas neurológicos que podem ser provocados por diversas doenças neurodegenerativas diferentes, várias, sendo a mais famosa delas o Alzheimer, sendo responsável por até 60% dos casos. Então, a demência ela está dentro da doença de Alzheimer, mas não é a mesma coisa, não são sinônimos, ok? Só para vocês entenderem, 60% dos casos de demência são Alzheimer, mas existem outros tipos de demência também, ok? Tudo bem até aí, gente? Esse slide é muito importante, porque esclarece muita coisa. Muitas pessoas acham que Alzheimer e demência é a mesma coisa e não é. Muitas pessoas acham que demência é uma doença e também não é uma síndrome. O que é uma síndrome, né? São sinais e sintomas, né? São sintomas juntos, né? Que formam a demência, ok? Entenda o que é a demência e seja uma cuidadora ou um cuidador de idosos diferenciados na sua região. Muito importante esclarecer para vocês por que diferenciado, né? Porque a partir do momento que você tiver conhecimento sobre as doenças do seu paciente, automaticamente você vai se diferenciar perante aos outros profissionais, ok? E o que é a demência, Irlaine? A gente fala, fulano tá com demência, né? Às vezes, pessoas, né, antigamente falava, fulano tá caduco, né? Fulano perdeu a memória. Eram expressões usadas antigamente, mas a gente já sabe que o nome é demência, né? E o que é a demência? A demência é uma doença? Não. A demência é uma síndrome que se caracteriza pela deteriorização progressiva das funções cognitivas do nosso cérebro, incluindo memória, raciocínio, linguagem, habilidades sociais, a ponto de interferir até nas suas atividades da vida normal, interferir nas suas possibilidades de execução de tarefas,
de tomar banho, né, da sua higiene pessoal, de lembrar até da sua família. A demência não é uma doença em si, mas sim um termo que engloba um conjunto de sinais e sintomas neurológicos que podem ser provocados por diversas doenças neurodegenerativas diferentes, várias, sendo a mais famosa delas o Alzheimer, sendo responsável por até 60% dos casos. Então, a demência ela está dentro da doença de Alzheimer, mas não é a mesma coisa, não são sinônimos, ok? Só para vocês entenderem, 60% dos casos de demência são Alzheimer, mas existem outros tipos de demência também, ok? Tudo bem até aí, gente? Esse slide é muito importante porque esclarece muita coisa. Muitas pessoas acham que Alzheimer e demência é a mesma coisa e não é. Muitas pessoas acham que demência é uma doença e também não é, é uma síndrome. O que é uma síndrome, né? São sinais e sintomas, né? São sintomas juntos, né? Que formam a demência, ok? Existem várias causas de demência, né? As principais são. E aí, o que acontece? Todas essas doenças que eu vou ler para vocês, todas essas doenças, esses pacientes, né, podem ter demência. Ou é certo que vão ter demência, né, dependendo da situação. Numa fase mais avançada, por exemplo, a gente vai ver isso mais especificamente, tá? As 5 primeiras doenças são as responsáveis por mais de 90% dos diagnósticos de demência, que são o mal de Alzheimer, a demência vascular, a demência de corpos de Levy. A gente vai fazer uma live sobre corpos de Levy, tá? Muitas pessoas estão me pedindo live sobre esse tema. Demência frontotemporal ou doença de Pick, como chamam também. Doença de Parkinson, traumatismo traumatismo craniano repetitivo, alcoolismo devido a deficiência nutricional grave, exemplo B1, né, falta da vitamina B1, doenças de Huntington. São alguns exemplos, tá, de doenças que podem ou vão causar demência, tá? Na verdade, às vezes, por exemplo, a doença de Parkinson, no início pode não causar demência, mas numa fase avançada, sim. Então, assim, a gente tem que ter o cuidado, porque, assim, eu posso falar, todas essas doenças vão ter demência, né? Aí você pode virar para mim e falar assim, Elaine, mas meu paciente tem Parkinson e não tem demência, mas está numa fase inicial, tá? Então, essas doenças o paciente vai ter, provavelmente ele vai ter a demência, tá? Existem outras doenças, como a doença de Alzheimer, que é certo que o paciente já começa com um quadro demencial, corpos de Levy também, a demência vascular, né? A gente vai explicar cada uma delas, mas às vezes o paciente começa tendo os AVCs para depois ter a demência vascular. Então, eu vou explicar para vocês direitinho as 5 primeiras, que são as mais importantes, tá bom? O mal de Alzheimer, né? A gente já fez algumas lives sobre esse tema, e aí é muito importante vocês se ligarem numa situação, gente. Muitos cuidadores falam comigo assim, Erlaine, me tira uma dúvida, eu comecei a atender um paciente de Alzheimer e eu quero fazer com que ele volte a ser como ele era antes, eu quero ajudar ele, me fala o que eu posso fazer? Infelizmente, gente, infelizmente, o paciente que tem essa doença não tem como regredir, tá? Ele só vai progredir. Então, assim, ele só vai piorar. O que pode ser feito? Pode ser dada uma medicação para ajudar. Pode-se controlar, né, os sintomas da doença, mas não tem como a pessoa voltar a ser como era antes, tá? Então, é um cuidado que vocês têm que ter, de saber que esse paciente você não consegue fazer com que ele volte a ser como antes, ok?
Na doença de Alzheimer, ela é disparada uma das principais causas de demência, tá? No mundo, sendo responsável de 60 a 80, quando não 90% de todos os casos. É um índice muito alto. Só que um bom neurologista é que vai saber fazer o diagnóstico. É muito importante, se você perceber que o seu paciente ou seu ente querido está começando a ter muitos esquecimentos, não está agindo como ele sempre agiu, leve no neurologista. Esse é o médico que está apto para fazer uma avaliação e ver o que vai ser melhor ser realizada para o paciente, tá? Embora nem todas as causas da doença de Alzheimer sejam conhecidas, sabe-se, né, que a doença tem influência genética. Então, se o seu pai teve, se a sua mãe teve, se a sua avó teve, você tem uma tendência maior de ter a doença, ok? E outra situação também que é importante vocês saberem que como que ocorre essa doença de Alzheimer, que é tão temida por tantas pessoas? De uma forma geral, existem proteínas, tá? Beta-amiloide e emaranhados fibrosos, né? De proteína tal que funcionam, faz parte do nosso corpo. E isso funciona normalmente, mas por alguma situação que não se sabe ainda ao certo, isso começa a se acumular. E essa aglomeração, né? Lá no cérebro, ela faz com que o neurônio não consiga funcionar direito. E aí a pessoa vai desenvolver o mal de Alzheimer, tá? E essas estruturas, elas vão danificar os neurônios saudáveis e as suas conexões. Por causa disso, a pessoa vai desenvolver a demência. Ela não consegue fazer mais a conexão. Quando eu penso assim, vou mandar um beijo para Joelma, para Ivete. Eu penso e eu faço. Para Fátima Cristina, para Rita Maria. Eu tô lendo e tô falando. Cuidadora Camila, cuidadora Irani, para Kelly. Quando eu vou falando, fala o pessoal do Instagram também para não ter ciúmes. Para Ruth Fernandes, para Lina, para o meu afilhado João Pedro, para Ruth, para Railda, para o Paulo. O Paulo hoje fez um depoimento bacana para mim, né, Paulo? Para a Ruth, para a Cláudia. Quando eu penso e eu faço, meu neurônio está agindo rapidinho, gente. É automático. Quando tem esse emaranhado, lentifica. Eu já não consigo fazer isso de uma forma tão rápida, entende? E aí, com o passar do tempo, isso vai entranhando tanto que a pessoa já não consegue ter conexão. Ela para de ler, ela para de escrever. Então, assim, hoje, nós aqui, todos saudáveis, todos bem, né? Eu penso e eu faço. Eu quero estalar meu dedo, eu quero abrir minha mão, eu quero fechar minha mão, eu quero colocar a mão na boca, eu quero abrir a boca. Tudo que eu penso é muito automático. Eu penso e eu faço, eu penso e eu faço. E o contrário também acontece. Se eu machuco o meu dedo, o estímulo de dor vai para o cérebro e eu tiro a mão, tá? Isso tudo é muito rápido. O neurônio, ele é muito rápido, tá? E aí, o que acontece? No dia a dia, isso funciona de uma forma muito automática, até que vem essa bendita proteínazinha que funciona normalmente no nosso corpo, mas por algum motivo, né? Ela se acumula no cérebro, né? E atrapalha todo o funcionamento. As células do hipocampo, né? Que é uma regiãozinha lá do cérebro e é responsável pela aprendizagem e a memória, costumam ser os primeiros a serem danificados. Por isso, da perda de memória, né? Do paciente começar a ter todas aquelas dificuldades do dia a dia, né? O que determina a demência do paciente de Alzheimer, ok? Um outro tipo de demência se chama demência vascular. É o segundo caso, né, mais comum, que envolve a lesão neurológica por múltiplos pequenos infartos cerebrais. O que é isso, Erlane? Eu já falei isso com vocês várias vezes, tá? Ao contrário, né, dos AVCs, acidente vascular cerebral, ou AVE, que é a mesma coisa, lembra disso?
acidente vascular encefálico, que habitualmente ocorre por uma obstrução de importantes vasos cerebrais. A demência vascular surge como resultado do acúmulo progressivo de pequenos infartos ao longo do tempo, provocado pela obstrução de pequenos vasos. Então, o que vai acontecer? Os vasos, os pequenos infartos que vão acontecendo ao longo da vida, causam lá na frente essa demência vascular. Por quê? Porque quando tem esse infarto lá no cérebro, áreas vão ficando lesadas e, com o passar do tempo, o acúmulo, né, dessas áreas lesadas pode sim causar demência, tá? E os fatores de risco para se ter a demência vascular são os mesmos do AVC ou AVE, que é diabetes, hipertensão arterial, colesterol alto, tabagismo. E é bastante comum encontrar pacientes com demência vascular e também com doença de Alzheimer, tá? E aí é chamado de demência mista, pode acontecer, tá? E aí, gente, eu sei que eu sou chata, se minha mãe estiver aqui agora, ela vai falar, mas é enjoada essa menina. Pra que fuma, gente? Eu sei que é difícil parar, mas tem que tentar diminuir, né? O cigarro é uma coisa que faz muito mal. O cigarro, infelizmente, só contribui para te levar para a morte, para te levar para a doença. Então, pensem sobre isso, né? Tentem parar de fumar, né? Eu sei que é difícil, gente. Eu tento parar de comer toda semana. Então, assim, eu falo com vocês com grande sabedoria, porque, assim, toda semana eu tento diminuir a comida, né? Eu faço atividade física, mas eu sou gulosa, eu adoro um doce. Então, assim, eu sei o que é você gostar muito de uma coisa e ter que controlar aquilo, né? Então, assim, toda semana eu luto contra o doce, contra o chocolate. Eu combino comigo mesma, eu só vou comer o chocolate no sábado, então eu só vou comer o chocolate no domingo. Então, assim, eu faço acordos comigo mesma para eu poder não ficar comendo todos os dias. Então, assim, é o que a gente tem que tentar fazer, acordos com a gente mesmo, né? Para priorizar a nossa saúde. Quando eu falei do Corpus de Levy, eu vi algumas pessoas colocando assim, eu nem sabia que existia essa doença. Existe, se bobear, você até já atendeu um paciente com essa doença e você nem sabe. O que acontece, gente? Demência de Corpus de Levy é uma demência que muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não sabem que existe, mas se bobear, você já atendeu algum paciente com essa demência também. E ela é provocada por alterações de proteínas chamadas de Corpus de Levy, por isso o nome da doença ser esse, né? E essas alterações, né, são aglomeradas também lá dentro, né, das células cerebrais. Além das alterações cognitivas que vão acontecer, a doença também provoca alucinação visual, distúrbios do sono, sintomas parecidos com as da doença de Parkinson, como tremor, rigidez articular, dificuldade de se mover. Então, quem vai fazer esse diagnóstico sempre é o médico, né, o neurologista. Ele vai fazer, ele vai ver, né, o quadro clínico do paciente, vai conseguir distinguir, né, entre a doença de Alzheimer, de Corpus de Levy, e ele vai ver em qual doença, né, aquele paciente se enquadra mais. Essa forma de demência é mais comum em pacientes acima de 75 anos e corresponde cerca de 10% dos casos. Então, é uma minoria, ok? Então, às vezes, quando você atende um paciente que fica vendo, né, as coisas, tem alucinação, paciente que tem muita rigidez, pode ser que seja. Quem vai falar isso? O médico. E aí tem outra coisa também, né? Às vezes o paciente, olha como que é complexo, né? Às vezes o paciente pode ter Alzheimer,
e ter a síndrome do entardecer. Lembram disso? A síndrome do entardecer, o paciente começa a ficar mais agressivo, né? Pode começar a ter alucinações à tarde, na hora que está aí entre 5 horas, 4 horas, né? 18, quando começa a entardecer para anoitecer, o paciente pode começar a ter crise. Então, é sempre nesse horário. Aí é a crise do entardecer. Esse outro paciente, não. Esse outro paciente sempre vai estar assim, vai ficar sem dormir 1, 2, 3 dias, tá? E aí é muito importante você como cuidador, né? Você como familiar, porque aqui a gente tem cuidador profissional e familiar, você relatar isso para o médico, né? Para o médico poder distinguir isso. E aí, olha que importante isso, gente. Não sei se vocês conseguem entender a importância de vocês estarem aqui, né? O tão evoluído que é para vocês, na profissão de vocês, estarem aprendendo e melhorando profissionalmente, e o tão bom para o paciente. Sabe por quê? Muitos de vocês, eu tenho certeza, porque muitos já falaram comigo, nunca parou para anotar o horário que o paciente ficava agressivo, porque nunca nem pensou sobre isso. Nunca nem comentou com o médico que, tipo, não, é sempre tal horário. Ou nunca parou para reparar isso. Então, agora você vai começar a observar. Quando você estuda os sintomas das doenças, quando você entende mais sobre as doenças, você começa a ter uma percepção diferente. Entende que a gente vai começando a ter um olhar clínico? Eu sou médica, eu posso fazer um diagnóstico, mas eu posso mostrar para o médico a minha suspeita, falar, doutor, eu tenho reparado isso, né? O senhor faz a avaliação, vê o que o senhor acha. Você pode dar para o médico alguma pista, alguma ajuda para ele, né? Algumas cuidadoras falam comigo assim, Elaine, é muito engraçado, quando eu levo minha paciente no médico, que eu mostro para o médico o meu diário que eu faço com a minha paciente, o médico fica encantado, ele fala, nossa, que bacana o seu diário. Por quê? Porque tá lá tudo anotado, tudo muito bem explicado, né? Outro tipo de demência é a demência frontotemporal, envolve a degeneração do neurônio, como o nome já diz, né? Da região frontal e da região temporal. A região frontal é a da frente e a temporal é como se fosse nas têmporas, tá? Na região lateral. Também por depósitos de proteínas anormais que estão envolvidas, né, na patogênese da doença. Estão relacionados com comportamentos de alterações de personalidade, de linguagem. E entre esses sinais, né, alterados estão desinibição. Então, às vezes, o paciente toma muita coragem para fazer as coisas, o paciente fica sexualmente mais aguçado, perda da capacidade de julgamento, fica muito impulsivo, muito falante. Às vezes ele fica extremamente distraído, né? Às vezes pode acontecer o contrário também, ele pode ficar mais recluso, né? Tendo retraimento social. Pode ter comportamento estereotipado, ele era de um jeito, do nada ele mudou, ele ficou de outra forma, né? Pode começar a ter alteração do discurso, ele falava sempre de uma forma e do nada ele começou a mudar a forma dele de ser. Então, sintomas também dessa doença. E aí percebe que é tudo muito parecido, então só o médico consegue fazer o diagnóstico preciso, tá? A doença de Parkinson, a gente fez uma live há pouco tempo sobre esse tema, né? Caracteriza-se pelo envolvimento do neurônio que controla o movimento. Lembra que a gente falou sobre isso? Rigidez, tremor, né? Com o passar dos anos, porém, as áreas relacionadas à cognição também costumam ser acometidas, motivo pelo qual a demência é um dos sinais da doença no estado avançado. Então, o paciente de Parkinson, na fase inicial, sem problema nenhum. Na fase avançada, o paciente pode ter demência, ok?
A demência apresenta 3 grupos de sintomas. O paciente vai ter todos os sintomas? Não, mas pode ter alguns deles. Presta atenção, a gente está falando que o paciente tem perda da memória, ou seja, ele perdeu. Se eu tiver o meu celular, eu fui ao centro e eu perdi o meu telefone, eu perdi. Se eu perdi, eu não sei onde ele está. Você pode me perguntar, a Vani, a Catarina, a Edna, pode falar, Irlane, onde está seu celular? O que eu vou te responder? Eu não sei, eu perdi. Não tem como eu saber, eu perdi. Esse paciente, gente, ele perdeu a memória. Não adianta você falar com ele porque ele perdeu, ele não vai achar mais ela. Então, quando o paciente vira para você e fala, a gente não vai almoçar hoje, não? Aí você fala, seu fulano, a gente já almoçou. Aí ele fala, já? Já. Ah, tá. Passa 2 minutos e ele fala, aqui, tem almoço hoje, não? Seu fulano, a gente já almoçou. Já? Já. Ah, tá. Passa mais 5 minutos. Eu tô com uma fome. A gente não vai comer hoje, não? Seu fulano, a gente almoçou, não sei o que, não. Gente, não adianta você gritar, você ficar nervoso. Não adianta nada disso. Ele tem certeza que ele não almoçou, porque ele nem lembra disso. Então, é muito importante a gente trocar a nossa lente e colocar a lente de entender que é a doença. A hora que esse paciente... E, Nádia, chegou atrasada, a gente já falou da demência vascular, depois volta lá e assiste a live. A hora que esse paciente começar a falar com você, eu quero ir embora, aqui não é minha casa. Será que eu posso ir embora? Aqui, a conversa tá boa, mas tá na hora de ir, tá? Tá ficando tarde, eu quero ir embora para minha casa. Não é assim que eles falam? Quem tá aqui, né, quem atende paciente sabe que é assim. Ele tem certeza que ele não mora ali, porque na mente dele, gente, a lembrança que ele tem da casa dele é uma casa que de repente ele morou lá na infância dele ou na adolescência dele. Então ele quer ir para aquele lugar que ele lembra dele, ele não lembra desse lugar aqui. Então ele quer ir para onde ele morou no passado. E aí, se você fica bravo, né, e fala, seu fulano, aqui que é sua casa, não sei o quê, não adianta. Então, qual é a melhor dica para poder se fazer? Não adianta que ele não vai lembrar. Seu fulano, vamos esperar o táxi chegar? Ou então você fala, seu fulano, tem que esperar um pouquinho que a gente está esperando o seu filho vir pegar a gente. Seu fulano, espera um pouquinho, porque a gente está esperando aqui, ó, uma consulta. Enfim, a gente tem que tentar interter esse paciente de tudo. Se você não consegue mudar o foco ali, tenta levantar, mostrar para ele outra coisa, né? Fazer um jogo. Vamos fazer esse jogo aqui primeiro, então, para depois a gente tenta mudar o foco. Eu tô com fome. A gente não vai almoçar hoje, não? E se você percebe que toda hora ele tá falando de comida, às vezes ele tá com fome, mas ele não sabe falar que ele tá com fome, tá? Então dá para ele um biscoitinho ali, dá um cafezinho, eu não sei, né, da dieta do paciente de vocês. Dá uma frutinha, né? Dá uma coisinha. E aí você fala, seu fulano, come aqui a frutinha, daqui a pouquinho vem o almoço, tá? Ele vai esquecer. E aí daqui a pouco já tá na hora do lanche da tarde, daqui a pouco já tá na hora da janta. E aí passou. O que não adianta, gente, o que não adianta é você estressar com o paciente. E quando você grita com ele e fala que ele já almoçou, ou fala que ali é a casa dele, muitas vezes eles choram, ou ele grita, né? Ele fala, não, eu tenho certeza que não é. Ou em outras situações ele chora lá por dentro, porque ele fala, eu sei que não é aqui minha casa. Então a gente tem que tentar se colocar no lugar dessa pessoa. Na hora que você for cuidar, né, dessa pessoa, tenha zelo. E eu sempre falo isso com vocês. Essa semana eu tive um relato de uma pessoa que falou comigo assim, Irlane, eu contando, na verdade, né, da minha gula, que eu sou gulosa, né, que eu gosto de comer doce e tal, e a pessoa falou assim, eu tô cuidando do meu pai com Alzheimer, né, e eu tô chegando num ponto que eu tô
eu tô ficando muito estressada. E quando ele começa a questionar e a brigar, eu vou lá e como feito uma desesperada. E aí eu conversando com essa pessoa, eu falei, olha, tenta enxergar que não é ele, é a doença. Então, quando a gente consegue trocar, né, a ótica de como olhar isso, gente, a gente consegue ter mais entendimento, né? Se eu viro para você e falo que eu tô com câncer, eu escolhi estar com câncer, as pessoas vão ter pena, né? Quando alguém fala que tá com câncer, de uma forma geral, todo mundo se compadece, ora, né? Ninguém escolheu estar com aquela doença. Ninguém escolheu também estar com demência. Ninguém escolheu estar com Alzheimer. Só que aquela pessoa tá falando coisas que ela tira, né, da cabeça dela. Às vezes ela fica brava, às vezes ela fica nervosa, né? Fica agitada. E você tem que ter o entendimento de saber que não é ela, é a doença. Né? Da mesma forma que uma pessoa que está, né, com câncer, não é ela, é a doença que veio para ela cuidar, ok? Perda de orientação no espaço, né, no tempo, a pessoa não sabe, né, que dia que é hoje, que mês que é hoje, a pessoa perde noção, né? Dificuldade de raciocínio para solucionar problemas. Por isso que é importante fazer exercício para memória, para estimular a memória, para poder ver se retarda esse processo de declínio, né? Dificuldade de planejar e organizar. Então, assim, tentar conversar com ele. Boa, xadrez, Ana. Convidar ele para... Fulano, vamos brincar. Vamos falar tudo, você tá no quarto com ele, tudo que tem na cozinha, ok. Fogão, geladeira, mesa, panela. Ele vai estar pensando o que tem nos outros cômodos. Então tá, agora vamos lá, seu fulano, hoje a gente vai ao médico. Pra gente ir no médico, como é que a gente vai fazer? A gente vai chamar o táxi, a gente vai com a sua filha, a gente vai de carro ou a gente vai de ônibus? Você tá fazendo ele pensar, ele raciocinar. Então, você o tempo inteiro tá fazendo ele pensar. Alterações psicológicas, né? Mudança de personalidade, depressão, ansiedade, comportamento inapropriado, paranoia, mania de perseguição, agitação, alucinação, ficar sem dormir. Se o seu paciente fica sem dormir, se você percebeu que ele mudou muito, tem que levar no neurologista. Por quê? Só ele vai conseguir fazer o diagnóstico. De repente, tem que alterar. Às vezes, gente, o paciente toma uma medicação há 5 anos, há 3 anos, e o organismo acostuma com essa medicação. Então, o médico tem que alterar isso. Tem familiar que leva o idoso no neurologista, o neurologista faz o diagnóstico da doença e nunca mais voltou com o paciente lá. Não pode, né? Tem que voltar, tem que se ver o que pode ser feito para poder ir melhorando a qualidade de vida desse paciente, ok? Então, é muito importante, né, que cada um de vocês possam, né, no dia a dia, tentar ajudar os pacientes, ajudar os familiares, né, no dia a dia. Muitos de vocês podem dar dicas, né? Erlane, eu falo com o meu idoso, eu falo no dia a dia com o familiar, eu dou dicas, só que não tem jeito, Erlane. Quando eu vejo, o familiar não quer fazer o que eu falei. Gente, olha só. Existe uma situação que é a seguinte. Você fala o que é bom para o paciente. Se o familiar não quer fazer, aí, meus amigos, não é culpa sua. Você fez a sua parte, ok? Então, assim, guarda isso. Você viu uma situação, você pensou, poxa, eu acho que isso é melhor para o meu idoso. Você vai falar. Se o familiar quiser fazer, ok. Se ele não quiser fazer, tá tudo certo também. Você fez a sua parte. Se amanhã ele tiver algum problema, você fez a sua parte, ok? Por que eu tô falando isso, gente? Porque acontece muito no dia a dia, tá? De cuidadores, eles ficarem chateados, porque, né, quis dar uma dica, dar um conselho, né, para o familiar, e o familiar não aceitou o conselho.
Mas, gente, se amanhã der algum problema, você aconselhou, né? E aí eles vão falar, poxa, fulano ainda falou isso e a gente não ouviu, né? E a outra são alterações motoras, né? Perda da coordenação motora, dificuldade de realizar as tarefas habituais, como comer, vestir, tomar banho, incontinência urinária e fecal, os tremores, né? Que não é típico da demência, mas está presente em várias das suas causas, tá? E aí é muito importante o quê? O exercício, a caminhada, estimular esse idoso. Elaine, meu idoso detesta fazer exercício. Faz ele fazer exercício sem ele perceber. Por exemplo, quando você está sentado, que você levanta, você faz um monte de movimento com o corpo. Então, quando eu estou sentado, que eu levanto, ó, coloquei minha mão aqui na cadeira, joguei meu corpo para frente, a minha perna impulsiona e eu levanto, ok? Quando eu faço esse movimento, gente, meu corpo inteiro se move, ok? Então, quando você vira para o seu idoso e fala, seu fulano, vamos sentar ali no sofá? Ele levantou e sentou. Seu fulano, vamos lá na cozinha que não sei quem tá fazendo não sei o quê. Ele andou, sentou na cozinha. Seu fulano, agora vamos lá no quarto não sei o quê. Ele andou e sentou no quarto. Esse sentar e levantar, vai fazer com que ele esteja fazendo exercício. Ele está fazendo sem ele ver. E seu fulano, parece que estão chamando lá fora, lá fora estão chamando. Vamos lá ver quem que é. Vai lá fora no quintal ver quem tá chamando. Chega lá e não tem ninguém, não. Enfim, você vai fazendo com que ele ande, com que ele caminhe, sem que ele perceba. Agora, se ele gosta, põe ele para fazer exercício, né? Faz a rotina do paciente, que é importante, tá? É importante colocar o paciente para fazer exercício. No meu canal do YouTube tem um monte de exercício lá que vocês podem ver, fazer com o seu paciente, se for possível, né? Se a família tiver condição, chame um fisioterapeuta para fazer uma avaliação ou um profissional de educação física, tá? Porque aí direcionado é melhor ainda, ok? O diagnóstico, né? Não existe um exame, né, para poder fazer o diagnóstico de demência, né? E que fale é essa doença, é essa ou essa. O diagnóstico é integralmente clínico, né? O médico vai fazer o exame físico, o exame clínico, vai ouvir a história do paciente, que normalmente é contada, né, por impressões dos familiares ou dos cuidadores, ok? E aí o médico vai chegar à conclusão dele. Existem testes cognitivos que são feitos que vai ajudar o médico, tá? É conhecido como mini mental, esse teste, tá? Normalmente é feito por psicólogos, tá? E isso vai avaliar o que a pessoa perde, que é noção de tempo e espaço, concentração, atenção, a memória, né? O que é abstrato, se ela tem noção ou não, a percepção, espaço visual, a capacidade de seguir instruções básicas, a capacidade dela descrever uma situação. Então, se faz esse teste e às vezes vai fazendo o teste de 6 em 6 meses ou de ano em ano, aí o médico que vai fazer a avaliação do que ele considera melhor, tá? E o tratamento mais adequado para demência depende da causa, tá? Então, a gente falou de várias causas, então vai depender do tipo de doença, né? Lógico que vai ter medicamento e é muito importante ter uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente. Deixa eu falar aqui com vocês primeiro. É muito importante ter uma equipe multidisciplinar para cuidar desse paciente. Por quê, Elaine? Quando você tem uma equipe multidisciplinar com fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, quanto mais estímulo esse paciente tiver, mais a gente consegue retardar todo o processo da doença, normalmente, tá? Esse paciente tende a ficar muito enrijecido e, se não tiver estímulo, ele vai ficando na posição fetal. Então, ele vai ficando naquela posição encolhidinho. Repara para vocês verem. Por isso que é importante vocês colocar o seu paciente sentado, colocar ele deitado em todas as posições,
Senão ele só fica de ladinho. Repara para vocês verem como que é. E aí esse paciente vai ficando tão duro, que depois para você colocar ele para dar banho é muito difícil, dificulta muito o seu trabalho como cuidadora. Então você, para poupar mesmo o seu trabalho, para ajudar esse paciente, é muito importante que você esteja, né, estimulando esse paciente dia a dia, ok? Beijo, fiquem com Deus.